Olá, eu sou João Dantas e convido você para conhecer o meu canal Universo das Telas. Mas antes de fazer aí filmes indicados do ator belga aqui, Jean-Claude Van Damme, o príncipe dos brucutus, o rei é o amigão aqui Arnold Schwarzenegger, mas para mim o imperador sempre vai ser o Sylvester Stallone. Van Damme, que sofreu, é claro, certos preconceitos no mercado dos filmes de ação, anos 80 e 90. Indiscutível que ele mesmo reconhece que também acabou se tornando aos poucos um grande inimigo de si mesmo. Já estou programando aí um vídeo sobre a vida desse belga, mas aqui vamos ficar apenas nos filmes e algumas curiosidades daqueles que eu indico a vocês. Aproveitem e vamos conhecer o meu livro, Zorganwalder, A Redenção. Eu tenho um vídeo aqui no canal contando a história dele, há 3 canais aqui no YouTube fazendo a sua resenha e nunca esquecendo que lá no site Clube de Autores eu tenho sequências e outros livros falando de ufologia, que é outro eterno mistério que eu curto mesmo. Mas vamos deixar para lá reis, imperadores e o meu livro e vamos começar a indicar filmes e as curiosidades desse belga halterofilista, faixa preta em karatê e que adorava berrar e mostrar o seu bíceps. Aliás, ele faz isso até hoje, nunca esquecendo também o seu famoso espacate. Era 1988. O belga, que já estava há um bom tempo aí correndo atrás do sucesso em Hollywood, fazendo plantão inclusive na frente da casa de outros astros, como Sylvester Stallone, colocando inclusive folhetos falando de si mesmo em para-brisa de carros. Até que um dia ele conseguiu finalmente falar com um dos donos da produtora Canon, que aliás eu também tenho um vídeo aqui mostrar a megalomaníaca Canon. Falando com o Menachem, o Van Damme fez uma tremenda autopropaganda de si mesmo. Mas no início, quer saber de uma coisa, esse árabe não acreditou lá muito nessa papagaiada, que aquele baixinho fortudo, que esticava muito bem o corpo, podia um dia se tornar um astro de ação. Fez algumas pontas aqui e pontas ali, até que finalmente, 1988, pegando um roteiro, pode-se dizer, bem básico, e já batido, Dragão Branco foi a grande estreia do carisma e agilidade de Jean-Claude Van Damme. Secretamente e escolhidos a dedo, lutadores de vários tipos de categoria iriam se enfrentar. O personagem Frank Dux, que existe na vida real e dizem inclusive que é baseado de fato no momento que ele participou deste campeonato, pode ser o primeiro ocidental a se tornar o grande campeão. Custou cerca de $1 milhão e com o decorrer do tempo faturou para o seu cofre mais de 50 milhões. Van Damme, bem como outros atores e atletas que estão em cena, esbanjam carisma. Basicamente, Frank Dux está ali sim para fazer uma vingança. Um amigo dele foi morto por Chong Li, um grande campeão desse campeonato feito pelo carismático Bolo Yang. Apesar de tantos elogios à fotografia, à agilidade e pode-se dizer até considerável brutalidade das lutas em certos momentos e deixar o nome do Van Damme um pouco mais esclarecido, a crítica desceu o porrete, dizendo que era só mais um halterofilista, gritão, criando caso na frente das telas. Mas uma coisa era certa, a partir daí o belga teria o seu próprio público e o seu Menachem teria de dar o braço a torcer, já que na reunião inicial que ele fez como Van Damme, ele jogou na cara dele que Chuck Norris é um baita ator, Michael Dudikoff é um baita ator, mas você jamais vai ser.
filme em si quase que não sai. Ele ficou cerca de 2 anos parado, até que Van Damme conseguiu aí convencer aí o pessoal da Canon a chamar um editor profissional e trabalhou na montagem do mesmo. Frank Dux, que a princípio é o personagem aí que diz, como eu já falei, né, que viveu essa situação aí, contribuiu muito com as coreografias. E reza a lenda que ele olhou para o Van Damme no início e achou ele meio fora de forma. Van Damme foi por uma academia e suou por 3 meses para ficar com seu preparo físico em alta. Digo para vocês, assim que fala Frank Dux, em geral, com o decorrer do tempo, começou a ter um gosto de mentira. Não foi pouca coisa que o Frank Dux foi aumentando sobre a sua vida. Inclusive o próprio troféu que ele disse que ganhou ao conquistar esse campeonato dificílimo, que podia inclusive matar o cara no próprio ringue. Ele recebeu um troféu, mas posterior apareceu um cidadão aí mostrando uma nota fiscal na mão que ele havia feito esse troféu e o Frank Dux ainda não tinha pago. Posterior, o Frank Dux disse que inclusive chegou a fazer parte da CIA. É por isso que ele fez muita coisa por aí, mas tudo ficou em segredo. Mas o que vem ao caso, que não deixou de dar uma ótima base para esse filme. Um dualismo muito grande. As lutas possuem, é claro, profissionais ali sobre aquele palco. E isso chegou a gerar ferimentos. Há um momento, inclusive, que Van Damme dá vários chutes na lateral de um dos seus oponentes e de fato acabou trazendo problema para as costelas do mesmo. O ator que tem suas costelas machucadas é Paco, de fato um profissional do Muay Thai. Muay Thai que muitos acreditam, né, que Van Damme de fato sempre pratica nos filmes, já que na realidade o belga aí é faixa preta em Karatê. Já em outra situação, os lutadores não passam de fato de dublês e dançarinos. Afinal, a câmera lenta é bem utilizada e às vezes a queda é um verdadeiro Baryshnikov no ar. Filme Operação Dragão, de 1972, foi o último e melhor filme do também ator e lutador Bruce Lee. Infelizmente ele acabou morrendo, 2 semanas antes do próprio filme estrear. E muitos consideram esse como o grande filme que de fato lançou esse padrão de roteiro que começou a ficar bem famoso. Um grupo de lutadores é convidado para um campeonato secreto para saber no final quem vai ser o grande campeão. Deste filme está aqui em Dragão Branco o ator Bolo Yeung. Vimos ele aí ao ladinho de nada mais, nada menos que o próprio Bruce Lee. Bolo Yeung se acertou tão bem ao estilo aí dos filmes do Van Damme que acabou fazendo outros filmes com o ator posterior. Aliás, o Bolo Yeung acabou fazendo sua própria carreira nas telas, quase sempre como vilão. Mas na realidade ele é um estudante de vários estilos das artes marciais, não tendo oficialmente reconhecimento em nenhuma. Só que, como halterofilista, sim, ele chegou a ganhar prêmios na China aí devido ao seu talento. E querendo ou não, o seu porte físico avantajado sempre foi o grande destaque, algo bem difícil de se notar entre os chineses, que em geral são baixos e magros. Bolo é chinês de nascimento, mas aqui ele faz o grande vilão, Chong Li. Aliás, ele é um coreano, de fato, como podemos ver, o símbolo desse país que ele sempre leva em uma fita em sua testa. E foi ele, ao que tudo indica, que matou no ringue, no último campeonato aí do comitê, o amigo de Frank Dux. Mas não chega a ficar muito claro isso no filme. Mas a maioria das pessoas aposta que a misteriosa morte do amigo aí do Frank Dux, que é anunciado pelo próprio pai dele, que depois termina treinando o Frank Dux aí de um jeito bem ortodoxo, pode-se dizer,
Mortal Kombat, um game muito famoso, que no futuro teria até filmes. Mas Mortal Kombat foi baseado no filme Dragão Branco. Inclusive o personagem Johnny Cage, que podemos ver que tem a mesma vestimenta praticamente do personagem Frank Dux, a princípio teria a cara do Jean-Claude Van Damme, mas parece que o Van Damme acabou cobrando muito por direitos autorais. Logo ao chegar no campeonato, é solicitado, que o personagem faça o Jim Mack, em que ele dá uma pancada numa pilha de tijolos, mas tem que estourar somente o último. Esse toque, chamado aí o toque da morte, ele existe de fato.